Vosa de um sábado letivo, e eu era um adolescente com 15 anos de idade, que havia saído da escola e quase 7 horas da noite, ruas desertas, eu estava sozinho, estava atravessando o canteiro central de uma grande avenida de uma movimentada cidade, quando fui abordado por 2 jovens, um pouco mais velhos do que eu, e eles me ameaçaram com um revólver, com uma arma, e me pediram o dinheiro que eu tinha, que era muito pouco. Não sei se você já passou por isso. A minha primeira experiência, ter sido assaltado, foi naquele momento devastadora. Eu nada disse, além de poucas palavras, e me senti muito desprotegido naquele momento. Dei o pouco dinheiro que tinha, inclusive o vale transporte, que aqui chamamos de passaginha, e fui para casa caminhando. E enquanto eu caminhava, eu me lembrava do texto da palavra do Senhor, de João 14, 26 e 27. O Senhor Jesus diz a um grupo que também estava atemorizado: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu cria mesmo que o Senhor cuidava de mim. Eu tinha convicção, como salvo em Jesus, membro da Igreja de Cristo, que o Senhor, para o meu benefício, ainda que eu não compreendesse no primeiro momento, me permitiu sofrer aquele assalto, enquanto a noite do sábado chegava. Caminhando para casa, me lembrei desse texto e disse: Senhor, não desejo passar por isso novamente, mas se segundo a tua vontade tiver que passar mais uma vez, me ajude a lembrar de tudo que a tua palavra tem para pessoas que estão vivenciando os descaminhos do crime, do desamor, da agressão. E orei ao Senhor enquanto caminhava, dizendo: me ajude a conhecer profunda paz em meio a tão grande temor. Eu aconselho você a não pedir algo a Deus se você não tiver convicção de que é aquilo que você de fato quer, porque Deus pode ouvi-lo. Às vezes Ele não nos ouve, porque Ele, em sua graça, sabe que não estamos pedindo melhor, mas comigo houve permissão. Ele entendeu que deveria me conceder a resposta àquele pedido. No ano seguinte, lá estava eu, voltando da escola, quase 1h da tarde, numa rua central da cidade vazia, quando 2 jovens numa só bicicleta entraram naquela rua e começaram a olhar para mim, e naquele momento eu entendi: vou ser assaltado mais uma vez. E então eles se aproximaram de mim, sacaram uma arma e disseram: passa o relógio. Eu tinha ainda 15 anos de idade, e aquele relógio foi presente do meu pai, presente de aniversário de 15 anos de idade. Eu fui usar o relógio, ele era muito bonito, chamou a atenção, e mais uma vez eu estava naquela cena do ano anterior, do final do ano anterior, mas naquele momento, da parte de Deus, pelo Espírito Santo, que habita os seus servos, havia tão grande paz, que enquanto calmamente eu tirava aquele relógio, eu dizia para aqueles 2 jovens, um chamado Juarez, o outro chamado Antônio, e você saberá porque sei do nome deles, o seguinte: eu vou dar o relógio para vocês, não se preocupem, e eu não vou reagir, e esse relógio será de vocês, mas enquanto eu tiro o relógio, eu preciso dizer a vocês que Deus os ama e quer que vocês saiam dessa vida. Não é a vontade dele que vocês continuem vivendo assim. Arrependam-se e creiam no Evangelho agora. Um deles sacou
o relógio da minha mão e disse: quem está nessa vida não precisa de crente. E com ousadia dada pelo Espírito de Deus, eu respondi: não precisa de crente, mas precisa do Deus dos crentes. E eles saíram, e meus irmãos, eu já não lembrava do relógio. Havia um enchimento do Espírito que produzia tão grande alegria e tão plena paz, que tudo o que eu conseguia fazer em meu coração era dar glória a Deus, era glorificar o Senhor pela oportunidade de ter a oração respondida. E o Senhor me fez lembrar da oração feita no ano anterior, meses atrás. Havia alegria por saber que eu os confrontei e transmiti amor em Cristo, e eu estava tomado por essas reflexões e adorando ao Senhor em espírito, quando ouvi vozes: ei, espera, espera. E quando olhei para trás, aqueles dois jovens, numa rua deserta, irmãos, não havia câmeras, não havia viaturas policiais, uma rua de grandes casas, uma rua de classe média alta, ou de pessoas com um padrão socioeconômico elevado, casas com muros altos, tudo muito deserto, e eu passava por ali para cortar caminho e ir até o local em que eu precisava chegar, e ninguém, a não ser Deus, me via naquele momento. E aqueles dois jovens do nada saíram, e eles pedalavam com um ímpeto tão grande que em algum momento o pé passou direto do pedal, e eles se desequilibraram e chegaram a mim, e com a mão trêmula disseram: me perdoe, nós não queríamos fazer isso, toma o seu relógio de volta. E eu então perguntei: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Antônio. E o seu? Meu nome é Juarez. E então eu disse: vocês arrependem-se do que fizeram? Eles disseram sim. E um deles, o Juarez, disse: a minha mãe me criou numa igreja evangélica, mas eu me rebelei contra Deus e contra o conselho da minha mãe, e passei a conviver com pessoas que não têm o temor de Deus, e olha onde eu estou, mas eu me arrependo, me perdoe. E eu perguntei ao outro: e você se arrepende? Você, nessa hora, pela fé, entrega a sua vida a Jesus Cristo? E ele disse sim. E eu disse aos dois: então desçam da bicicleta e vamos nos ajoelhar os três e vamos orar. Naquele momento, irmãos, não havia mais uma cidade à minha volta. Naquele momento havíamos eu e aqueles dois jovens que naquele local, ajoelhados, estavam experimentando o arrependimento dado por Deus e um desejo sincero de nova vida. E nós oramos ali e pedimos ao Senhor que transformasse aquelas duas vidas e lhes permitisse viver de modo correto. E eles me abraçaram, e eu com o meu relógio segui o caminho, e eles com Cristo seguiram o caminho deles. E por muitos e muitos anos, a igreja da qual eu era membro na adolescência orou pelo Antônio Francisco e pelo Juarez. Antônio, Francisco e Juarez, duas vidas que me permitiram pregar o Evangelho, mas também lembrar que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, o nosso Deus amado, é Deus conosco, é Deus sempre presente. Quantas vezes orei e a resposta que me foi dada pelo Senhor foi não. Sim, Deus me disse não muitas vezes e eu louvo por isso. Quantas vezes Ele me disse aguarde? Sim, Deus me disse, apesar de você ter pedido tanto isso, não é o momento, nem mesmo entenderá agora. Mas meus irmãos, quantas vezes Ele me permitiu ver, provar daquilo que não é coincidência, daquilo que não foi forjado por homens, daquilo que é obra das mãos de Deus. O que aqueles dois jovens viram que tanto assustaram os dois, não sei, desconfio que eles viram anjos do Senhor, e por isso estavam tão assombrados, e por isso chegaram a mim daquela forma. Você acredita que Deus está tão distante de você quanto o ponto mais alto da torre de um templo religioso? Você acredita que Deus está tão distante de você quanto tantos religiosos dos nossos dias, na prática, parecem distanciados daquilo que professam, daquilo que pregam? Eu quero convidar você a pensar no Deus conosco, no Deus que se importa conosco, no Deus que está atento a nós. Esse Deus nos viu em pecado, dor, tristeza, em apuros, em aperto, num mundo mau e em trevas.
sem esperança de salvação, sem esperança de novidade de vida. Ele, então, se apresentou a nós na pessoa de Jesus, que nasceu como um menino em Belém. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 1, o relato do evangelista acerca do nascimento de Jesus, que é chamado de o Cristo, o escolhido, o ungido, a esperança de salvação. O que a palavra do Senhor diz é que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, que estava comprometido com ela, com aquele compromisso equivalente ao noivado dos nossos dias, sabia que Maria era uma jovem íntegra, conhecia muito bem Maria, convivia com ela, apenas ainda não havia consumado a intimidade própria do casal, sabia da integridade daquela jovem crente no Senhor, mas alguma coisa não estava clara para ele. Por isso, ao saber que ela estava grávida, ele decidiu afastar-se dela. Ele não queria manifestar publicamente a sua confusão, era um homem temente a Deus, mas ele não sentia-se preparado para permanecer ao lado de Maria, quando o anjo do Senhor, visitando José, diz em Mateus 1, verso 20, não temas, José, filho de Davi. E é importante dizer, você é filho de Davi, lembra que você é filho de Davi? Pois bem, há uma profecia de que um descendente de Davi seria o pai do Salvador, do Cristo, do Messias. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho, e aquele que já foi chamado de Cristo, agora é chamado de Jesus. A tradução do nome Jesus é Ele salva, ou Ele é a salvação, ou Ele é o nosso Salvador. Ele salva. Esse menino salvará o seu povo dos seus pecados. É desse contexto, então, que encontramos a explicação bíblica nos versos 22 e 23. Por que tudo isso aconteceu? Porque um filho de Davi, José, viu a sua noiva grávida sem ter tido um encontro íntimo com qualquer homem. Porque naquele tempo estava acontecendo algo tão extraordinário como fruto da ação do Espírito Santo de Deus. O verso 22 diz assim: ora, tudo isto, tudo que está orbitando em torno do nascimento de Jesus, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Qual profeta? O profeta Isaías. Você pode encontrar em Isaías 7,14 e em Isaías 8,8 exatamente o que está sendo dito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O nome de Deus, Deus conosco, Deus presente, Deus que não está distante. Quando falamos da celebração do Natal, falamos daquele Cristo que é por mim e por você, sabendo que somos incapazes de resolver o maior problema da humanidade, que é o pecado. Sim, tantas pessoas já disseram a você que o seu maior problema a ser vencido é a baixa autoestima. Há outros que disseram a você que o problema mais grave a ser enfrentado é uma tristeza avassaladora que há em seu coração. Você não está tratando da raiz do problema. A raiz do seu problema é o pecado, que te afasta de Deus. É a não existência de um relacionamento com Deus, de quem recebemos equilíbrio para viver, forças para enfrentar esse mundo mal, de quem recebemos encorajamento e plena paz. A palavra do Senhor nos fala de um Cristo que é por nós, porque nos vendo incapazes de resolver esse grande problema que é o pecado, Ele, como Deus, se fez homem e se ofereceu como pagamento por pecadores como eu e você. Havia um preço altíssimo a ser pago. O Deus Santo exigia uma vida pagando por outra vida, e isso para demonstrar tanto a ira dele justa, porque ele é santo, quanto para demonstrar quão elevado é o preço que pagamos pelo pecado. Ele veio a esse mundo santo, nunca pecou, se fez sacrifício perfeito e agradável ao Pai. Ele é Cristo por mim e por você, mas é também, segundo as Escrituras, o Cristo para mim e para você. Por que você está distante de Cristo? Será que
Jesus Cristo é para você o tema das músicas cantadas apenas em dezembro? Jesus Cristo é para você a figura, a pintura que você tantas vezes viu em tantos lugares? Jesus Cristo é para você o nome em quem a sua avó depositou fé, em quem o seu pai crê? Ou Jesus Cristo é o seu Deus, aquele que para você veio a esse mundo porque te amou, porque quis apresentar para você uma solução definitiva para o seu pecado, perdão e poder para que você viva uma nova vida? Ele é Cristo em mim. Por isso o anjo diz: é necessário, José, que pelo Espírito Santo Maria esteja grávida. É necessário, José, que, confirmando ser ele o Salvador, nasça de um filho de Davi como você é descendente de Davi. É necessário o nascimento dele em Belém, como está profetizado. É necessário que ele venha a esse mundo na condição de um menino. Um menino é preciso nascer, um filho se nos dará, e o seu nome, José, será maravilhoso conselheiro. Os conselhos dele são incomparavelmente melhores do que quaisquer outros. Pai da eternidade, ele será visto por vocês agora, mas ele sempre existiu, porque ele é um com o Pai eterno. Ele será o príncipe da paz. A paz dele não chegará ao fim. Ele então é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte. Não apenas um menino, ele crescerá. Ele não deverá ser lembrado para sempre como um menino. Não apenas um profeta, não apenas uma figura que capitaneará a atenção e a admiração de tantos, mas o Deus forte que se fará carne e habitará entre nós. Portanto, ele é Cristo em você que nele crê. O ensino da palavra de Deus em Efésios 1:13 é: em quem vocês estão? Em Cristo. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados, isto é, marcados, identificados, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A vontade de Deus é que ele seja, sim, Cristo por você, fazendo aquilo que você é incapaz de fazer, resolvendo aquilo que você, com os seus esforços, com as suas obras, com a sua pequena justiça, não pode resolver. A vontade de Deus é que ele seja Cristo para você, que você conheça toda a vida que ele tem para você, mas é que ele seja também Cristo em você, você que nele crê, recebendo o Espírito dele, e então você saberá por que a palavra de Deus diz que Jesus seria o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você é capaz de, nessa noite, olhar para toda a cena do Natal, pensar naquilo que foi cantado, naquilo que temos dito, nas celebrações natalinas, e entender que Jesus nasceu porque muito me amou e veio ao meu encontro. Jesus deve ser celebrado porque ele é Deus em mim, presente em minha vida. Voltando à experiência que tive e compartilhei com você nessa noite, ele foi Cristo em mim, dando-me firmeza, discernimento espiritual, ousadia, amor, paciência, dando-me a oportunidade de perceber que ele nunca me abandona. Ele nunca abandona aqueles que o buscam. Ele nunca se esquece daqueles que nele esperam. Talvez você não tenha entendido ainda os capítulos difíceis da sua vida. Continue buscando em Deus entendimento. Talvez você ainda não consiga crer, porque você está cercado por este mundo mau, pelo pecado tentado, por Satanás, o nosso arqui-inimigo, porque é o arqui-inimigo de Deus, por sua carne que é fraca. Você poderá nessa noite, buscando ao Senhor, encontrá-lo, se você nele crê, encontrando-o em você, morando em você, dirigindo você. Ele é Deus conosco. A nossa celebração não é a celebração do menino do presépio de Belém, mas do Cristo vivo, Salvador, que habita em todos que nele creem. Nós convidamos você a crer em Cristo, e nessa noite poder dizer: ele também é para mim Emanuel, o Deus em mim, o Deus conosco, o Deus que nasceu também em mim.